Graça e paz. Pastor Raul. Vamos dar mais uns 5 minutinhos para o povo entrar, tá bem? Esse som é que eu moro aqui próximo à linha de trem, então vira e mexe vai vir o som, mas Deus vai ajudar a gente. Assim fica melhor. E como é que vocês estão, povo de Deus? Glória a Deus. Hoje tem testemunho forte. Glória a Deus na minha vida. Aleluia, irmão. No trabalho. Isabela. É bênção. Deus é mesmo maravilhoso. É incrível, cara. Incrível. Eu vou contar. Uma hora eu vou contar esse testemunho. Com certeza, a gente vai organizar bonitinho pra gente tá contando na igreja, pra todo mundo participar do seu testemunho, irmão Carlos, pra edificar a igreja. Em nome de Jesus, né? Glorificar o nome do nosso Senhor. Ele não falha. Amém, aleluia. Acho que a gente já pode começar, gente. Graça e paz, né? Espero que todos os irmãos estejam bem. Hoje o pastor Elias me solicitou que eu estivesse trazendo o discipulado pra gente. E eu queria conversar um pouquinho com os irmãos acerca da diaconia, do diaconato. Então, antes da gente estar começando o nosso discipulado, eu queria convidar você na sua casa a fechar os seus olhos, a elevar os seus pensamentos a Deus e que a gente possa juntos estar buscando a direção do Senhor nessa noite. Amém? Pai amado, Pai querido Deus, Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, agora essa igreja, Deus. Quero te apresentar os nossos corações, Pai, que o Senhor venha estar cuidando para que sejamos terras férteis, Senhor. Para que a Tua palavra, Senhor, nesse discipulado, Pai, nessa noite, venha vir em nós e venha virar uma árvore e frutificar, Senhor. Ensina-nos conforme a Tua vontade, o Teu querer, Jesus, e que cada vez mais nós venhamos nos parecer contigo, Deus. Senhor, vai tirando todo impedimento, Pai, tudo que Satanás tentar levantar contra a Tua igreja, Senhor, e cuida, Senhor, para que cada um dos Teus filhos, Pai, possa todos os dias parecer contigo e aprender contigo, e juntos, Pai, naquele dia, juntos, Pai, nós possamos entrar na cidade santa, Deus, e possamos morar contigo por toda a eternidade, Jesus. É que eu te peço e eu te agradeço. Direciona as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então a gente vai fazer assim. Eu vou dar o discipulado, vou dar um ensino para os irmãos. E quando eu estiver acabando, a gente faz uma oração e abre para as perguntas, tá bem? Então já vão com o papelzinho na mão, Bíblia na mão, que é para a gente já poder ir fazendo as nossas anotações e guardar o que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, né? Eu costumo dizer que aquele que traz a palavra é o primeiro a ouvir e é quem deve aprender. O Senhor sempre fala aos nossos corações dessa forma. Então eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 20 ao 28. Mateus, capítulo 20, versículo 20 até o versículo 28. A palavra do Senhor vai dizer assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhe Jesus: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto,
indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer um que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nós ficamos até aqui no texto. Irmãos, como hoje nós vamos falar sobre o diaconato, eu queria dizer para vocês uma primeira coisa que é muito importante para a nossa igreja entender. Diaconia, ela é para todos. Todos aqueles que querem seguir ao Senhor Jesus, eles precisam servir. A palavra diaconato, né, é uma palavra que é um termo, ele é transliterado. É um termo que a gente pegou a palavra como ela era e utilizamos da mesma maneira, com o mesmo som, com a mesma fonética, né? Então, no original do grego, que é o diáconos, e ele significa servo, ministro, né? Significa aquele que serve. Essa é a tradução de diácono. Muitas das vezes a gente está dentro da igreja por anos e anos e não para perguntar e pensar e tentar entender um pouco mais sobre o que é a função do diácono. E hoje eu queria mostrar para vocês e falar daquele que é o nosso principal diácono, aquele que é o nosso maior exemplo em servir, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como a gente vai ver, né, em Mateus 20, 28, que Jesus vai dizer para eles, né, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A gente já vai aprender em Cristo que ele não veio para ser servido, mas para servir. Jesus ele vai nos explicar nesse texto, depois de uma confusão entre os discípulos, dos quais queriam ser um maior do que o outro, eles queriam se assentar à direita ou à esquerda de Jesus, porque eles acreditavam que o Cristo que vinha para libertar o povo de Israel, ele vinha implementar um reino físico. Jesus vai explicar para eles: olha, vocês não entenderam ainda. Não cabe a mim decidir isso. Mas se vocês querem estar comigo, vocês devem servir. Vocês precisam servir uns aos outros. Vocês querem ser grandes no reino? Querem assentar-se à minha direita? Então sirva ao teu irmão. Sirva ao teu próximo. Então eu consigo entender a partir disso que o servir, a diaconia é uma parte essencial da igreja. E a diaconia, ela é para toda a igreja, para todos os membros. Né? Nós vamos ver, muitas das vezes, pessoas que entram na igreja e falam assim: ah, mas eu sou só membro. Ah, mas é porque eu me converti agora. Ah, mas é porque eu não tenho conhecimento ainda. E é porque eu ainda estou aprendendo. Irmãos, Jesus, desde o começo, ele nos ensinou a servir. O primeiro milagre que Cristo faz, que é transformar água em vinho na festa de casamento em que ele era um convidado. Jesus, como convidado, ele vai transformar água em vinho para que fosse servido. Para que aquele vinho pudesse ser servido naquela festa. Então, desde o começo do ministério do nosso Senhor Jesus aqui na terra, ele vem com um propósito que é nos ensinar. É para que a lei se cumprisse nele e nos ensinar como andar. Ele vem para ser a nossa luz, ele vem para ser o nosso caminho. E nesse caminho ele vai nos ensinar a importância de servir uns aos outros, né? E eu queria que nós nos atêssemos a um único significado dessa palavra, diáconos, né? Que é o significado de servo, que é como um servo. E entendemos que Jesus, ele é o nosso principal modelo de servo. Ele é a principal pessoa que vai nos ensinar sobre ser servo. E Paulo ele vai nos reforçar esse entendimento. Paulo, no livro de Filipenses, ele vai nos falar, né? Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Né? Vamos ver Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 vai estar escrito assim, né? Do versículo 1 ao 8. Portanto, se há algum conforto em Cristo,
se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo ele vai nos reforçar esse entendimento de serviço. Ele vai falar, né, completem a minha alegria, para que vocês sintam o mesmo que eu sinto hoje. Paulo ele vai externar esse sentimento de alegria que ele tem em servir a igreja. Paulo ele vai externar esse sentimento que ele tem em servir uns aos outros. E ele vai nos dizer no versículo 4, olha, não, no versículo 3, não façam por contenda ou buscando a própria glória. Assim como Cristo. Quando Cristo veio servir, ele não veio para que ele fosse glorificado, mas para que o nome do Pai fosse glorificado. Jesus vai nos ensinar isso. Eu vim para que o nome do meu Pai fosse glorificado aqui na terra. E assim nós vamos começar a entender o ministério de Cristo. Assim Paulo vai dizer, não façam buscando glória para si. Não sirvam uns aos outros, não estejam uns com os outros e por causa desse serviço vocês busquem gloriar-se a si mesmo. Ah, não, mas eu ajudo fulano, eu faço pelo ciclano, eu trabalho, eu faço isso, eu dou a cesta básica para o fulano. Não, isso é vão, isso é vaidade. De nada vai servir isso para nós como irmãos. Isso não vai nos acrescentar em nada. Mas quando nós fazemos para que Deus seja glorificado e através do nosso serviço as pessoas falem, olha como grande é o Deus desses. Olha como o Deus da Viva Church é um Deus tão glorioso, que é uma igreja que serve, que é uma igreja que ama, uma igreja que entrega, uma igreja que está sempre disponível a ajudar uns aos outros em amor, em comunhão. Irmãos, ter comunhão também é servir. Ter comunhão uns com os outros, ter a vontade de estar com o teu irmão, de caminhar com ele, de compartilhar com ele a história, a vida. Isso é servir a Deus. Isso é servir a Deus. Quantos de nós não estão aqui na Bélgica e passam às vezes a semana sozinhos? Às vezes só conversam em francês com alguém no trabalho, ou em flamão, ou em inglês. Quantos de nós não estão sozinhos e precisam da companhia? Precisam de uma conversa, às vezes uma ligação. Só, ô irmão, estava pensando em você, orando em você. E isso é servir dentro da igreja. Isso é ser um diácono. E eu aprendi um conceito sobre diaconato que eu guardo no meu coração até hoje. O diaconato, ele vai vir de diaconia, que era trabalho do dia, que era o serviço do dia. E eu aprendi que é servir como se não houvesse amanhã. Porque a igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja dos primeiros anos, ela cria com toda a fé que Jesus voltaria logo. Eles acreditavam com todo o coração que não demoraria e não tardaria para o nosso Senhor Jesus voltar. Então, sempre que eles iam servir uns aos outros, eles serviam de todo o coração. E eles serviam como se não houvesse amanhã, como se essa fosse a última vez que eles poderiam servir. Assim como nosso Senhor nos ensinou na última Santa Ceia, quando ele serviu aos discípulos, quando ele pergunta aos discípulos, a quem de vocês parece ser o maior? Aquele que está sentado à mesa ou o que serve? Certamente os discípulos pensaram que era o que estavam assentados à mesa. Mas Jesus falou, pois eu digo que entre vocês, aquele que serve é o maior. Aquele que busca servir o próximo é o maior. E é assim no reino do nosso Senhor Jesus. E é assim dentro da sua igreja.
E Paulo nos reforçando esse entendimento sobre o serviço, eu quero dizer que servir no reino de Deus é amar. Ter comunhão, meus queridos, é amar. A única forma que eu tenho para amar o meu próximo é estando com o meu próximo. A única forma que eu tenho de levar amor ao outro, assim como eu digo que amo a Deus, é estando com o outro, é servindo ao outro. Tiago ele vai falar sobre isso. Olha, fala-me da tua fé e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E Tiago vai reforçar porque o verdadeiro evangelho é cuidar dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro. Tiago vai reforçar sobre o que a Bíblia vai chamar dos necessitados, vai chamar das quatro classes de pessoas que eram os vulneráveis, que eram as órfãs, os viúvos, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro e... Nossa, me fugiu a palavra agora, mas acredito que eram os escravos. Sim, exato. Era isso mesmo. E Tiago vai nos reforçar isso, vai nos mostrar, olha, é assim que eu te mostro a minha fé. Eu te apresento os meus frutos. Eu te apresento os meus frutos, porque vã é a palavra do homem que simplesmente bate no peito e diz, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Mas na hora de apresentar o que faz, não tenho que apresentar diante do Senhor. Não tenho que apresentar diante do Senhor como serviço. Eu acho incrível quando nós começamos a entender o trabalho de Deus e essa origem em Cristo do diaconato. E em 1 Pedro, capítulo 4, hoje vai ter bastante versículo, gente. E falar de diaconato, falar de servir na Bíblia, ela nos chama para falar e ler a Bíblia e entender na Bíblia sobre esse servir. E para nós, para a Viva Church, para aqueles que estão me ouvindo agora, para os que vão ouvir no futuro, é sempre importante lembrar que sempre que nós vamos servir aos nossos irmãos, nós precisamos servir debaixo da palavra do Senhor. Por isso a importância da gente estar lendo e buscando em todo o tempo ser renovados pelo conhecimento na palavra do nosso Senhor Jesus. E em 1 Pedro, capítulo 4, depois eu vou colocar todas essas referências bíblicas nos grupos, tá bem? De Bruxelas, para vocês poderem ler com mais calma em casa. Mas em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao 10, vai nos dizer assim: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Meu querido, Pedro está mais uma vez reforçando o amar como serviço. O amar como um serviço dentro da igreja. E a gente vai entender isso, porque ele vai falar, olha, sejam hospitaleiros uns para com os outros. Sabe o que? No final de um culto de domingo, que é o único culto que nós conseguimos ter hoje, presencial com os irmãos, é você virar para um irmão próximo a você e falar assim, olha, vamos almoçar juntos hoje. Não, vamos na minha casa hoje almoçar, a gente toma um café, a gente conversa, a gente tem um tempo de comunhão, um tempo de mesa, um tempo em que a gente possa se conhecer mais e assim a gente entenda como ajudar mais o nosso irmão. Porque a multiforme graça de Deus vai nos falar de diversas formas da graça de Deus se manifestar através de nós. Inclusive no ouvir. Às vezes um lamento, um desabafo, um conselho. Às vezes chegar na casa do irmão e o irmão está ali super atarefado, não queria que você estivesse lá porque a casa está uma bagunça, a louça está suja. E você fala, não irmão, não se preocupa. Eu vou te ajudar, vou limpar a sua casa com você. Vou lavar a louça com você, eu vou ser irmão com você. A gente precisa ter um amor pelos nossos, a gente precisa arder em amor. Precisamos queimar em amor uns para com os outros. Nós precisamos
amar o nosso próximo de uma forma que incendeie aqueles ao nosso redor. Para que as pessoas que venham até nós, para aqueles que são de fora, que olhem para nós, eles olhem para nós e vejam que nós servimos uns aos outros em amor. Que nós cumprimos a diaconia, o serviço do dia, com amor e com um intenso amor, com uma chama que arde em nós. E assim a gente vai administrando, lembra como eu falei para vocês? Diáconos também é ministro, administrador dos dons de Deus. É aquele que vai receber algo de Deus e vai entregar para Deus. Porque tudo que Deus nos entrega, meu querido, guarde isso no teu coração agora. Tudo que Deus te entregar, Ele tem um propósito e é para que você entregue ao teu próximo. Se o Senhor Ele te deu a capacidade de sorrir, é para que você faça que alguém tenha vontade de sorrir com você. Se o Senhor te deu a capacidade de ouvir com amor e carinho e eleva ao teu coração um conselho que traz vida, assim você deve o fazer. Se Deus te deu a capacidade de ter braços fortes para ajudar o teu irmão no que ele precisar fazer uma mudança, precisar limpar uma janela, precisar limpar um carro, e você estar junto com o teu irmão, e você andar com ele. Então, em todos os dons que o Senhor nos entrega, Ele tem um propósito. E esse propósito é servir no reino de Deus. Eu gosto de lembrar sempre da pesca milagrosa de Pedro, né? Pedro, quando ele joga a rede pela palavra do Senhor, que a rede se enche de peixes, ele chama os outros barcos, e os outros barcos eles compartilham da bênção de Pedro. Então, quando Deus derrama uma bênção sobre nós, é para que nós compartilhamos com aqueles que estão próximos a nós. Não é simplesmente para estar em nós ou para o nosso bel prazer ou para que a gente pense que a gente vai crescer. O crescimento da palavra de Deus em nós, o crescimento de Cristo em nós, para nos tornarmos cada vez mais a sua imagem e semelhança, ela acontece quando nós entregamos cada vez mais. Quando nós entregamos cada vez mais. E eu creio, irmãos, pela palavra de Deus, que junto com os irmãos, nós vamos ouvir de Jesus, como ele fala em Mateus capítulo 25, né, que ele teve fome, ele teve sede, ele estava nu, e nós o alimentamos, nós o demos de beber, nós o vestimos, nós cuidamos dele. E nós simplesmente não vamos fazer buscando glória, mas naquele dia a gente ainda vai se perguntar: Senhor, mas quando te fizemos estas coisas? E ele vai dizer: quando vocês fizeram a estes pequeninos, quando vocês fizeram aos que precisavam, quando vocês se entregaram por eles, vocês faziam por mim. Então, irmãos, segundo a Bíblia, o nosso exemplo de diácono, que é Jesus, o nosso exemplo de servo, que é Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. Esse é o nosso exemplo de diácono. Ele vai nos dizer: olha, quando vocês servem aos outros, vocês servem a mim. Quando vocês fazem pelos outros, vocês estão fazendo a mim. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia quem está dizendo. Quando nós fazemos pelos necessitados, por aqueles que precisam. E quando eu digo necessitados, irmãos, a gente precisa entender a nossa colocação hoje. Quando fala dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, falava daquele povo que eram os necessitados daquela época. Hoje, no nosso contexto atual de sociedade, quando a gente vai pensar dos necessitados, nem sempre vai ser um órfão e uma viúva. Às vezes ele é órfão de pais vivos. Às vezes o teu irmão tem pai e mãe, mas está longe, está no Brasil, não tem um afago, não tem um carinho próximo. Às vezes aqueles que estão viúvos são uma esposa em que o marido vivo está morto dentro de casa, pois não conhece ainda ao Senhor. Mas você, como um bom servo do Senhor, vai ajudar essa mulher, vai ajudar essa viúva, vai ajudar esse órfão, esse necessitado, vai ajudar essa pessoa que tem o seu parente dentro de casa, que Cristo ainda não entrou na vida dele, ainda está morto na concupiscência da carne, ainda está morto, ainda não foi alcançado pelas misericórdias do Senhor. E você vai ajudar essa pessoa que vive nessa situação a orar e a levar Cristo para essas casas,
a levar Cristo para esses lares. E essa é a nossa origem e entendimento da onde vem a diaconia, né? É um ministério que é um ministério para toda a igreja, para cada um de nós, irmãos. Como eu vou reforçar mais uma vez, a diaconia, o servir, o ser servo, é ser um imitador de Cristo. É você ser um seguidor de Jesus. É você tomar a tua cruz e seguir a Jesus. É você fazer pelo teu próximo, entendendo que você está fazendo por Cristo, não para a tua glória, mas para que Deus seja glorificado através do teu serviço. Amém? Agora eu queria falar com vocês um pouco da organização eclesiástica em que nós vamos encontrar já na igreja, onde nós vamos ver os primeiros diáconos sendo separados para a igreja. Pois entendendo nós que a diaconia ela é para toda a igreja, existe também uma liderança dentro da diaconia. Existem pessoas que elas são separadas para liderar dentro da diaconia, dentro do diaconato da igreja. Como os irmãos sabem, na Aviva Church, eu e a minha esposa somos os líderes de diaconato. E dentro do grupo de diaconato nós temos os ministérios. Nós temos os grupos de jovens, o grupo de família, o grupo da ação social, o Kids. Nós temos o grupo de mulheres. Todos esses grupos, eles também têm a sua liderança. E nós juntos formamos esse corpo diaconal da igreja em liderança. E olha que legal o que a Bíblia vai nos ensinar sobre a origem da organização da igreja. Porque talvez você já possa ter se encontrado com uma pessoa que fala: mas a igreja ela precisa ser mais orgânica, ela precisa ter um crescimento mais natural, ela precisa ter um desenvolvimento de acordo com a vontade do Espírito Santo. Não tem que ter organização do homem, não tem que ter cargo, tudo isso é o homem que inventou. Não, meu querido, não. É a Bíblia. Foram os apóstolos no começo, guiados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo no começo da igreja, que trouxeram uma estrutura eclesiástica para dentro da igreja. E detalhe, deixa eu te falar mais uma coisa, a estrutura eclesiástica dentro da igreja ela não começa no Novo Testamento. Ela não vai começar simplesmente em Atos. É um cumprimento daquilo que nós vemos em Cristo. Cristo ele vem para cumprir todo o Velho Testamento, ele vem para cumprir todo o Primeiro Testamento, como eu gosto de falar. Porque naquela época o nosso Deus é um Deus de organização, um Deus de ordem. Nós vamos ver os sacerdotes da descendência de Levi, nós vamos ver os coatitas, que eram aqueles responsáveis por organizar o templo, por levantar a tenda, por guardar o tabernáculo, por levar o tabernáculo para outro lugar e montar. Nós vamos ver serviços e servos no Antigo Testamento sendo organizados através da lei que Deus entregou a Moisés. Então Deus implementa um sistema de organização. Deus separarão como sumo sacerdote, como principal sacerdote do povo judeu. E Deus separa os filhos de Arão como sacerdotes também. E abaixo dos filhos de Arão, Deus separa levitas, que são aqueles que são parentes de Arão, da tribo de Levi. E dentre esses nós temos os filhos de Coate, que eram filhos de Levi, que são os coatitas, como eu falei com os irmãos. Então, mesmo no Velho Testamento, no Primeiro Testamento, nós vamos encontrar exemplos de serviço e de diaconato, o tempo todo nos ensinando que nós servimos um Deus de ordem, um Deus que preza e zela pelo cuidado, um Deus que preza e zela por ordem e decência. Esse é o nosso Deus. E em Atos, capítulo 6, do versículo 1 a 7. Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. A Bíblia vai nos contar a origem de um sistema eclesiástico ali, o primeiro sistema embrionário da igreja, onde eles separam pessoas para estarem servindo. E vai dizer assim, em Atos, capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós,
7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. E este, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos capítulo 6 vai nos contar a primeira grande reunião da igreja. Então os irmãos imaginem que em Atos capítulo 2, a igreja ela tinha 120 membros, apenas. A Bíblia vai nos contar que eram 120 reunidos ali no templo em Jerusalém, aguardando o Espírito Santo conforme Jesus os havia prometido. E então na primeira pregação de Pedro, o primeiro momento em que Pedro vai pregar, 3.000 almas se convertem ao Senhor. Depois Pedro vai ser preso, eles vão espancar Pedro. Pedro volta, começa a pregar de novo, mais 2.000 almas se convertem. Então você tem uma igreja que ela tinha 120 membros e ela passa a ter mais de 5.000 membros. Mais de 5.000 membros. E vejam, meus queridos, às vezes a gente entra na igreja e espera da igreja, espera encontrar na igreja onde a gente vai estar trabalhando, servindo no reino de Deus, uma igreja perfeita, uma igreja que vai nos acolher como nós somos, que vai nos aceitar como nós somos, que vai nos dar amor e carinho. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu não quero ser quem eu era. Quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei entrar na igreja, eu decidi que eu não queria ser mais quem eu era. Eu não aceito mais ser quem eu era. O propósito da minha vida é ser quem Deus quer que eu seja. É caminhar buscando ser, buscando a estatura do varão perfeito, ser como Cristo é. Buscando ser um com o Pai, assim como Cristo é. Então, quando a gente vai ver a primeira igreja, que a gente vê que são os apóstolos de Jesus, aqueles que caminharam com Cristo, e Paulo e Lucas escrevendo Atos, ele vai nos dizer que houve problema dentro da igreja. Olha isso. Havia problema dentro daquela igreja, da igreja dos apóstolos. Era uma igreja que ela cresceu muito de uma hora para outra. É uma igreja que ela cresceu demais, de 120 membros para mais de 5.000 membros. E houve muita murmuração que acontecia dentre os helenitas e os hebreus, porque as viúvas dos helenitas não recebiam a sua parte. Naquela época, na cultura judaica, como eu falei para vocês sobre os vulneráveis, era normal do templo, quando recebia os dízimos, separar uma parte dos dízimos e das ofertas e dedicar essa parte para o cuidado das viúvas, daquelas que não tinham como ter cuidado mais, que haviam perdido o seu marido e os seus filhos. Então era natural do templo, do templo judeu, entregar uma porção para as viúvas. E quando começa a igreja em Cristo, eles fazem a mesma coisa, tanto que a Bíblia vai nos contar que eles começaram a vender terrenos, a vender posses, propriedades e entregar essa oferta em dinheiro na mão dos apóstolos, para que houvesse uma divisão entre a igreja e não houvesse pobres no meio da igreja, assim como era esperado do povo de Israel. O Senhor Deus, quando estabelece Israel leis, ele estabelece leis para que não houvessem pobres e aqueles que fossem necessitados no meio do povo. Mas era um povo que não conseguia ouvir a palavra de Deus. Mas dentro da igreja a gente vai encontrar isso. Dentro da igreja, os primeiros membros vendiam tudo em serviço a Deus e entregavam na mão dos apóstolos para que eles distribuíssem essa renda. E olha o que estava acontecendo nessa igreja, na igreja dos apóstolos. Os helenitas, que eram os judeus que viviam fora de Jerusalém, que eram aqueles que eram de descendência judaica, mas que não nasceram em Jerusalém,
começaram a ter uma contenda com os hebreus, que eram os judeus que nasceram em Jerusalém, que é o que a gente vai chamar do puro sangue, né? A casta pura dos judeus. Porque as suas viúvas não estavam recebendo, mas as viúvas dos judeus recebiam. E Pedro vendo essa necessidade, porque a igreja ela cresceu demais, então ela precisava ter uma estrutura, uma organização, para que as coisas pudessem funcionar. Então nós vamos ver duas grandes divisões nesse momento. Nós vamos ver o ministério da palavra e o ministério do serviço, do servir à mesa. E eu queria enfatizar esse ponto para vocês. Pedro ele vai dizer, olha, vamos separar homens dentre vocês para que façam essa importantíssima tarefa. Então você, líder de diaconato, líder de grupo, você que almeja liderar, você que tem no teu coração a vontade de estar servindo Deus cada vez mais, de buscar estar à frente, de buscar ajudar os teus irmãos, porque a liderança dentro da igreja, irmãos, não é chefia, não é um chefe mandando. São pessoas que elas facilitam o outro a trabalhar, que elas incentivam o outro a servir, que elas levam a igreja, levam os seus liderados, aqueles que estão debaixo do seu cuidado, a quererem servir cada vez mais a Deus, a quererem entregar cada vez mais a Deus. E a gente vai encontrar problema naquela igreja. Vocês imaginam numa igreja como a nossa, que está crescendo agora, vai ter problemas, irmãos. Vai ter, mas o importante foi como eu falei. Nós precisamos sempre voltar para Cristo, voltar para aquele diácono que nos ensinou a servir, que é servir em ardente amor uns pelos outros. E ali nós vamos ver a primeira liderança de diaconato separada, que é Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Nós vamos ver esses homens sendo separados. Mas não é simplesmente ser separado. Pedro vai dizer para aquela igreja assim, olha, escolhei dentre vós homens que tenham essas características. Então, primeiro, para escolher dentre vós, significava que precisava escolher dentre aqueles que seguiam a Cristo, entre os discípulos de Jesus. Como Lucas vai nos dizer no começo do capítulo, né? Naqueles dias crescia o número dos discípulos de Cristo. Então, dentre os discípulos de Cristo, daqueles que já sabiam e já entendiam que precisavam servir uns aos outros, vocês vão escolher homens assim. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter no nosso coração, ao estar entrando nessa vontade de entregar mais a Deus, é que nós temos que queimar em vontade de servir. Nós precisamos ter essa vontade de servir ardente dentro de nós. E seguir esse exemplo de Cristo. Seguir a Cristo como Cristo é. Depois, Pedro vai nos dizer que precisam ser homens que eles tenham uma boa reputação. 7 homens de boa reputação. Boa reputação, irmão, é exatamente o que vocês já estão pensando. É o mesmo conceito que vocês entendem de boa reputação. São homens que as pessoas não têm nada a falar contra. São pessoas de índole boa, são pessoas que elas são pessoas honestas, são pessoas dedicadas a servir a Deus em honestidade, que elas possuem um padrão ali de moralidade e ética conforme o que Deus nos ensina. É homens que quando são pedidos para andar 1 milha, ele decide andar 2. São pessoas que quando tentam arrancar a capa, ele pega a túnica e entrega também. São pessoas ali que quando batem na face, entregam a outra face. São pessoas que entenderam o chamado de Cristo. Então essa boa reputação que Pedro está dizendo era desses homens, que eles eram irrepreensíveis. Eram homens dentre eles que a pessoa olhava e falava, não, aquele irmão ali, ele merece elogios. Pois ele é um cara que ele busca ser irrepreensível. Uma boa reputação ela não acontece do dia para a noite, ela precisa ser construída. Você precisa construir uma boa reputação dentro da igreja. Não espere chegar agora na igreja e achar que todos vão tomar por lei que você é uma boa pessoa. Irmãos, a igreja ela é constituída de pessoas que são pecadoras, que são falhas, que vão falhar com você. Sinto muito de dizer isso.
mas é a realidade. Então você às vezes está esperando uma reação da igreja. Mas é que eu cheguei aqui, eu sou uma pessoa tão boa. Você precisa ser conhecido. Você precisa estar em comunhão com o teu irmão e permitir que ele te conheça mais. E conhecer mais o teu irmão. Sabe? Eles escolheram entre eles. Como é que eu vou escolher entre um povo que eu não conheço? Então veja bem, dentro dessa organização eclesiástica, dentro dessa separação de diáconos, daqueles que estavam sendo separados para servir, eles precisavam conhecer uns aos outros. E nós precisamos buscar isso dentro da Viva Church. Conhecer mais uns aos outros. E essas pessoas, elas tinham que ter essa vontade de servir, pois eram discípulos de Jesus. Elas precisavam ter uma boa reputação, serem irrepreensíveis. E eu digo uma boa reputação também a partir de uma nova vida. Porque muitas vezes a pessoa vai trazer um testemunho em que a pessoa foi perdida nas drogas, foi perdida no alcoolismo, em vícios, foi perdida em prostituição, em pornografia, foi perdida no mundo mesmo, na devassidão do mundo, na maldade do mundo. Mas ela encontra Jesus e ela passa a ter uma nova vida. A partir daquela nova vida ela precisa construir um caráter irreprovável. Um caráter como o caráter de Cristo. E a partir desse ponto, igreja, que nós precisamos analisar o nosso irmão. A Bíblia nos ensina a ter esse juízo, a ter esse cuidado um com o outro, mas não para ferir ou para condenar. Não é um juízo de condenação, mas é para que a gente possa edificar uns aos outros. Como eu poderia edificar o meu irmão se eu não consigo fazer o discernimento do que ele precisa para crescer? E fazer esse discernimento é esse juízo. É esse entender e conhecer e falar, não, esse irmão eu conheço ele. Ele era assim, mas ele conheceu Cristo. Então, entenda, boa reputação a partir da nova vida em Cristo. A partir da nova vida em Cristo. E nós vamos caminhar com os irmãos para que eles construam essa boa reputação. É sua responsabilidade, meu irmão, você que já está na igreja há muito tempo, você que é convertido há muito tempo, que Jesus já te encontrou há muito tempo, que Jesus vem te ensinando todos esses anos a ter uma boa reputação. É sua responsabilidade fazer discípulos. É sua responsabilidade ensinar o teu irmão a ter uma boa reputação. Vai falar também, Pedro, que eles precisavam ter uma boa reputação. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Veja, irmãos, tudo que Pedro está falando é para a glória de Deus. Ser discípulo de Cristo é para a glória de Deus. Ter uma boa reputação é para a glória de Deus. E ser cheio do Espírito Santo é para a glória de Deus. Nos primeiros diáconos separados da igreja, em Atos dos Apóstolos, nos primeiros diáconos, nós já vamos ver que tudo que está acontecendo ali é para a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado através de nós. E uma das características desse diácono, desse líder no diaconato, é ser cheio do Espírito Santo. E até onde eu sei, irmãos, só existe uma forma de ser cheio do Espírito Santo, que é buscando a Ele. A igreja, aqueles 120, passaram lá todo o tempo buscando o Espírito Santo até que fossem cheios e revestidos do poder. Até que fossem cheios e revestidos do poder. Então entendam, nós que servimos ao Senhor, nós que estamos trabalhando, igreja de Deus, você precisa ser cheia do Espírito Santo. Aqueles homens, eles não haviam sido separados ainda. Os nomes que nós lemos, eles já possuíam todas essas características antes de serem escolhidos. Às vezes você está falando, não, mas é porque eu não sou nada na igreja. Quando eu virar diácono, quando eu virar obreiro, aí sim eu vou começar a fazer. Não, meu querido, não é assim que funciona no reino de Deus. Ali nós vamos ver pessoas que já eram discípulos, que já eram obreiros, já serviam a Deus. Porque o obreiro é esse primeiro passo, é quem está servindo, é quem começa a querer servir. E aqueles homens que já estavam servindo eram homens de boa reputação, eram homens que eram cheios do Espírito Santo. Eram cheios do Espírito Santo. E eles estavam sendo separados para qual ministério? O ministério do serviço. Pedro vai falar, olha, a gente separa essas pessoas para o ministério do serviço,
para que a gente possa ter um foco no ministério da palavra e continuar orando e aprendendo e buscando a palavra. Pedro vai dizer, quanto a nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Irmãos, veja o quão importante é o ministério do serviço, o ministério da diaconia. Se nós, como servos, como diáconos da igreja, da Viva Church, cumprirmos o nosso ministério dentro da igreja, o nosso pastor Elias, aqueles que servem trazendo a palavra de Deus, pastor Raul, pastora Thalia, a diaconisa Gislane, o diácono Richard, as pessoas que têm pregado dentro da igreja, que têm levado a palavra do Senhor, elas vão poder perseverar em oração e no ministério da palavra. Mas para isso, meu querido, é extremamente importante que você cumpra o seu papel dentro do diaconato. Que você cumpra o seu papel em servir ao Senhor. Se nós dividirmos essa carga, a gente vai poder crescer. Olha o fruto desse serviço. No versículo 7, capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e em grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé em Cristo. Veja o quão importante é. A Bíblia ela vai colocar no mesmo nível do pastor, do ministério da palavra ali, do pastor vai estar o diácono. Veja a importância que Pedro dá. É um importante negócio, uma importante tarefa. Então, dentre vós, vocês precisam estar cheios do Espírito, boa reputação, discípulos de Cristo e sabedoria. Sabedoria. Então, meu querido, começa dentro da igreja a apresentar essas características. Você que espera buscar esse reconhecimento, você que espera buscar isso, vai apresentar na igreja isso. Começa a apresentar a tua obra. Como o Tiago fala, você me fala da tua fé e eu te mostro a minha. Paulo vai dizer, eles querem uma carta de apresentação minha, mas qual carta melhor que eu tenho senão as vossas vidas, como carta de apresentação? Imaginem só, irmãos. E deixa eu te falar mais. Poder participar do serviço a Deus é uma honra e um privilégio. Eu me sinto extremamente honrado quando eu posso estar aqui servindo os irmãos em ensinamento. Quando eu posso estar com um irmão em comunhão, conversando sobre Deus. Quando eu posso estar com a minha igreja em comunhão, louvando a Deus. Para mim é um privilégio. Eu olho tantas pessoas perdidas no mundo, sem poder, sem escolher a Deus, vivendo de vãs alegrias, de alegrias passageiras, vivendo em solidão, em depressão. Mas veja, a gente dentro da igreja, encontramos um Senhor, um Deus, que nos ensina através do exemplo a servir. Nós temos o privilégio de adorar esse Senhor. Nós somos escolhidos e separados e temos o privilégio e a honra de poder adorar ao Senhor. Então sempre, meu querido, que você tiver escalado lá, tiver o seu nome lá na escalinha para trabalhar, irmãos, faça como se fosse o seu último dia a fazer. Faça com todo o teu coração. Dedique com 100% da tua atenção ao serviço do Senhor. Tá o seu nome lá? Irmão, meu nome ainda não está ainda na escala, eu gostaria muito de servir a igreja. Opa, maravilha de Deus. Mandar mensagem para minha esposa, para mim, para a Gabi. Só mandar mensagem para a gente vai conseguir te ajudar. E mesmo que o seu nome não esteja na escala, você chega na igreja, você vê o teu irmão precisando de uma ajuda, começa a demonstrar. Começa a manifestar dentro da igreja o que Deus já colocou no teu coração. Ajuda a guardar uma caixa de som, ajuda a varrer um chão. Irmãos, é um privilégio poder fazer isso. É um privilégio poder servir uns aos outros. É um privilégio. E a Bíblia ela vai nos dar mais características acerca desse diácono. No livro de Timóteo vai falar sobre mais algumas características. O diácono, Timóteo capítulo 3, versículo do 8 a 13. Eu vou ser bem rapidinho, que é para a gente poder passar para as perguntas.
né? Vai nos ensinar que da mesma forma os diáconos precisam ser respeitáveis, ter integridade, não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância, devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém, devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. Irmãos, a gente está falando de diácono, dos homens que foram separados, mas não é só para homem não, tá? É para as mulheres também. Tem gente aí que fala, não, porque a Bíblia não apoia o serviço da mulher. A Bíblia apoia muito. E a história da igreja vai nos mostrar mulheres que trabalharam e serviram ao reino de Deus muito. Então você que é mulher, você que almeja ser diaconisa na casa do Senhor, começa a fazer esse trabalho, né? Nós vamos ver Paulo falando a Timóteo, olha, vai ter essa avaliação. É necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Então você, mulher, você tem todo o direito de avaliar também os homens que estão sendo separados como diáconos na casa do Senhor. A nossa igreja, quando ela crescer mais e ela entender mais o que Cristo quer fazer, irmãos, existem muitas profecias sobre essa igreja. Profecias de que as ovelhas perdidas da casa do Senhor vão chegar até nós. Nós não vamos entender como. Existem profecias sobre a Viva Church, é uma igreja que o Espírito Santo está levantando na Bélgica. E vocês precisam confiar que através do pastor Elias, que o Espírito Santo, através do pastor Elias, que é o nosso pastor sênior, através dele confiar no que ele está fazendo e servir para que ele possa perseverar em oração e no ministério da palavra. Imagine o quão bom seria. Vocês amam a palavra do pastor, uma palavra boa, né, gente? Uma palavra que, nossa, edifica, é diferenciada. O homem tem uma palavra diferenciada. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aí você imagina esse homem que tem uma palavra tão boa, que o Espírito Santo enche ele tanto. Ele precisa desviar-se e começar a ter que se preocupar com comprar água, com pagar a conta, com precisar ligar para o irmão. Imagina esse cara. Tem que estar ligando para cada um de vocês, 100 membros da igreja, está ligando para os 100 o tempo todo. Em que momento ele vai ter para se dedicar ao estudo da palavra e à oração? Agora, se você procurar o seu irmão, ligar para ele, orar com ele, servir uns aos outros, servir aos órfãos, às viúvas, ao estrangeiro. Se nós fizermos isso, o nosso pastor vai poder se dedicar, mas para isso você precisa confiar nele. E confiar no que a Viva Church está fazendo. Você precisa confiar e andarmos juntos em uma só voz. E entender a importância do que nós estamos fazendo junto ao pastor. Então vejam, nós precisamos ter esse cuidado. Ter esse carinho de servir uns aos outros. E antes que eu abra para as perguntas, eu queria encerrar falando sobre a diaconia dentro da Viva Church. Né? A estrutura organizacional que a Viva Church tem hoje. Né? Nós separamos a Viva Church, ela é separada em 4 grandes ministérios, que é o Ministério da Palavra, liderada pelo nosso pastor Elias, o Ministério do Diaconato, que é liderado por mim e pela minha esposa Gabi, o Ministério de Louvor e Artes, que nesse momento nós não temos ainda uma liderança definitiva, não temos um líder geral, e nós temos o Ministério da Secretaria e Tesouraria, que é liderado pela Michele, né, pela pastora Michele e pelo diácono Ardley, é liderado por eles. Então a nossa igreja ela tem essa estrutura organizacional de 4 ministérios. E olha que bênção é, quando você tem uma pessoa dedicada ao ministério da palavra, e nós vamos, por exemplo, servir na célula, que é importantíssimo. Às vezes você pensa assim, eu não sei como servir. A nossa igreja ela tem um trabalho em células que é espetacular, meu querido. Você pode ir em qualquer célula que você vai poder servir a Deus com alegria. Aí você chega lá, tem uma pessoa que vai levar a palavra. Imagina o qual bom seria para aquela pessoa se preocupar só com a palavra. Porque tem um outro irmão que está preocupado em servir a mesa, em preparar as cadeiras, em preparar o ambiente,
em garantir um conforto para que todos aqueles que cheguem na cela e sintam um conforto em casa. Olha como o entendimento da cultura é muito importante. Às vezes a gente ouve a palavra servo e a gente já pensa num tom de denegrir, né? Num tom ruim. Ah, mas servo é algo ruim. Na cultura judaica, quando chegava um visitante, os donos da casa se levantavam para servir. Quando alguém chegava para visitar uma casa, quem servia era o dono da casa. O dono da casa tinha prazer de servir a pessoa que chegava. Então veja, o servo não era o menor dentro da casa, pelo contrário, era o dono da casa. Na cultura judaica, o servo era o dono da casa. Então entenda, quando a gente começa a servir, a gente está dizendo para eles, olha, aqui é a casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor. Sintam-se à vontade na casa do Senhor, porque nós vamos servir vocês. Nós vamos servir vocês com o ministério da palavra, vai te trazer uma palavra para edificar, com o ministério do diaconato, que vai te ajudar ali a ter um conforto naquele lugar, que vai estar orando, vai estar caminhando, vai estar servindo, vai estar auxiliando. Nós vamos ter o ministério do louvor, que vai levar a igreja a uma adoração em louvor, em júbilo. E nós temos a secretaria, que vai nos ajudar na comunicação entre todos, para que todos falemos a mesma língua, para que todos estejamos no mesmo espírito. Por isso nós temos essa estrutura eclesiástica hoje na Viva Church. E o que eu, Eliel, como líder do diaconato, espero de vocês, obreiros, de vocês que estão me ouvindo agora, vocês futuros obreiros, futuros diáconos da Viva Church, sirvam com amor uns aos outros. Sirvam com amor uns aos outros. Tenham comunhão uns com os outros. Busquem apresentar dentro da igreja uma boa reputação. Busquem ser nas vossas casas bons maridos, boas esposas, bons filhos. Tenham reputações irrepreensíveis. Que ninguém possa apontar para vocês e trazer erros. A partir de uma nova perspectiva de Cristo, a partir do momento que você encontra Cristo, a partir daquele momento, não queira ser mais quem você era. Porque quem você era só te levava para a destruição e para a morte. Começa a matar o teu eu e nascer em Cristo. Então você, futuro diácono, futuro obreiro da Viva Church, esse é o meu recado para você. Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque servir com alegria. Busque arder em amor pelo teu irmão. É isso que eu quero que a gente guarde no nosso coração. E eu queria te convidar a fechar os teus olhos e a gente fazer uma oração agradecendo por esse momento de ensinamento que o Senhor nos trouxe. E eu já vou abrir para as perguntas. Quem tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar, né? Vamos primeiro orar e aí os irmãos podem fazer as perguntas. Amém? Pai amado, Pai querido Deus, Senhor Jesus, Pai, fala conosco, Deus. Entrega-nos, Senhor, ao nosso coração o teu chamado para cada um dos teus filhos, Senhor. Vai, Senhor, fazendo-nos entender, Pai, a nossa posição no teu reino, Pai. Faz-nos entender que nós somos os teus servos, Senhor Jesus. Faz-nos entender, Pai, que nós queremos ser como tu és, Pai. Queremos, Senhor, servir como o Senhor serviu, Pai. Queremos, Senhor, ser humildes como o Senhor é humilde, Pai. Ser manso como o Senhor é manso, Pai. Então ensina-nos, Deus, cada vez mais ser como tu és. E a servir uns aos outros em amor. A servir uns aos outros em humildade. Para que a tua glória, Senhor, se manifeste através da tua igreja e através de cada um de nós, Pai. Eu te entrego a vida dos teus filhos nesse momento, Pai. Consagro cada um deles a Ti como um instrumento em Tuas mãos, Pai. Que as nossas vidas, Senhor, sejam vidas consagradas no Teu altar e para serem, Senhor, instrumentos Teus, Pai. Teu servo, Senhor. E aonde o Senhor estiver, Senhor, ali esteja também o Teu servo e através do Teu servo eles venham conhecer a Tua face. Nós entendemos que aonde quer que nós iremos, o Senhor já vai estar lá. E a Tua presença vai na nossa frente, nos guardando e nos livrando de todo mal, Jesus. Então guarda o Teu povo,
Guarda essa palavra nos nossos corações, Senhor, e todos os dias faz-nos desistir de ser quem éramos, para buscar ser quem o Senhor deseja que sejamos, Pai. É o que eu te peço, com fé eu te agradeço, Senhor Jesus. A ti seja dada toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Amém. Os irmãos têm alguma dúvida que gostariam de estar compartilhando? Algo que gostariam de estar compartilhando? Não, irmãos? Amém? Quem quiser é o momento. Podem ficar à vontade. Quem não quiser também falar aqui, pode depois estar me procurando, tá procurando o pastor Elias. Podem ter certeza que a gente está sempre à disponibilidade de vocês, tá? Para estar sanando qualquer dúvida quanto à Bíblia, quanto ao caminhar em Cristo, em tudo que vocês precisarem, os irmãos podem ter certeza que a gente está aqui a serviço de vocês. Tá? Nós estamos aqui para servir vocês com o melhor, com aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Então, que a paz do Senhor esteja convosco, né? Que o rosto do Senhor resplandeça sobre cada um de vós e que vocês sejam cheios da paz de Deus e que em tudo sejam abençoados. Amém? Amém. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Amém.